Túlio, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos ler Provérbios do capítulo 19 ao capítulo 21. Melhor é ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais a casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois, se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso, que não ara sua terra, no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais.
Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que a ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Capítulo 21. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo em uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina ao sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusa ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dá e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Menina! Provérbios é um negócio... Nossa, eu já tô com um monte de ideia aqui no livro de Provérbios. Fala. Meu Deus do céu. Fala pra nós. Não, já tô inventando aqui na minha cabeça, porque eu tô fazendo salmodiai, Não, né? calma. Não, sim, o Provérbios tem muita coisa interessante. Dá pra fazer algo assim. Não, Provérbios é fantástico, desde em Provérbios. que se lembre. Eu tô falando de um curso mesmo, bem federal em Mas Provérbios, não dá vontade de ficar aqui, ó, o tempo né, inteiro falando? lendo a respeito. No 20, capítulo 20, 27, isso aqui bateu assim, ó, pra mim, sabe? Eu tô pegando pra mim porque, olha só, a gente tem essa facilidade, né, de achar que a gente se esconde das pessoas, mas esconder da gente mesmo, né? É aí que entra. Porque esconder da gente não tem jeito, né? Ó, o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ou seja, você tem consciência do que você é, do que você faz, do que você pensa. Você tá certo, você tá errado. Você tem consciência porque nós temos uma luzinha lá dentro, né? O Espírito de Deus tá lá dentro, né? Trabalhando. E você tem aquela consciência. Já fez alguma coisa assim,
que você viu que você fez, que não é legal, que Depois você, você fica você não vê como é errado. Não fiz certo, peraí. Mas aquilo fica lá batendo, lá latejando, porque a nossa consciência a gente sabe, né? Aí termina, ninguém pode se esconder de si mesmo. Aí eu penso, Deus já fez a gente com essa consciência para que a gente se encontre mesmo, né? Para que nós nos encontremos, né? E deixemos o lapidar da vida, né, mudar. E que nos deixe lapidar mesmo, né? Porque está escrito aqui de frente para trás, de trás para frente. Capa a capa, né? De capa a capa, que realmente, principalmente em Provérbios, né? Que a sabedoria é a vida. E ser sábio é você ter consciência dessa luzinha piscando ali. Verdade. Não é verdade? Verdade. Agora, de cara, assim, quando eu comecei a leitura, né, no capítulo 19, o versículo 3, ele falou muito comigo. A falta Qual? de juízo... Do 10? 19:3. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Nossa, Quantas vezes existem situações que a gente percebe que sem querer a gente está culpando Deus. Mas Deus poderia ter evitado. Pois é. Sempre é Deus. A gente faz isso. As pessoas têm essa mania ruim. Mania ruim, é verdade. A gente não... Ou é ruim, ou a gente tem também, às vezes, a gente não lê tanto, né? Não, é ruim, é do humano. É inerente inerente ao ser humano culpar alguém pela sua desgraça. Né? Quando ele não consegue culpar alguma pessoa, ele culpa Deus. Então é inerente. Eu não consegui isso porque fulano fez isso comigo. Eu não consegui aquilo porque cicrano me prejudicou. Por que a gente não pode falar, eu não consegui porque eu não me esforcei, porque eu não fiz como eu tinha que fazer, porque eu não evitei o mal, porque eu não reconheci o meu erro. É muito mais fácil. E isso promove crescimento pra gente. Mas aqui o escritor de Provérbios fala que é falta de juízo que leva a pessoa a cair na desgraça. E eu acredito que uma falta de juízo é ainda pior quando a gente põe a culpa em Deus. Exatamente. Né? Porque a gente está querendo atribuir a Deus aquilo que nós temos, na verdade, vamos dizer, culpa. Sim, ou que nós decidimos, nossa responsabilidade. Nossas decisões. Sim. E eu acho que a sabedoria, a gente está vendo aqui, né, em Provérbios o tempo todo, ela está realmente nisso aí, em a gente alcançar essa dádiva de reconhecer que nós escolhemos realmente aquilo que decidimos, né? E aí, falando desse versículo que você está falando, é o 3 do capítulo 19, é uma mania custosa desde que mundo é mundo, de culparmos a Deus, né? E eu vejo assim que quanto mais uma geração tem inerente nela essa característica, mais dificuldade ela tem de amadurecer. Você percebe que essa geração atual, ela culpa a Deus bastante, ou será que as outras também culparam? Eu diria que essa geração atual, talvez a gente fale isso porque a gente está na geração e a gente vê o mal da geração. Mas a gente olhando alguns relances do passado... Mas, olhando para trás, né? Como, por exemplo, Estados Unidos, vamos falar. As escolas não podem mais ter bíblias. Antigamente era obrigatório. Não sei se o Brasil também. Nos Estados Unidos era obrigatório você ter uma Bíblia. Foi tirada a Bíblia das escolas. Então, quer dizer, as gerações hoje não têm mais tanto acesso à voz de Deus. Mas você sabe que o homem que fez... Então ele perde a sabedoria. Sabe que o homem que criou essa lei para tirar as Bíblias das escolas, o próprio filho morreu se suicidando? Uma semente ruim, né? Uma semente ruim. Então, exatamente isso. Sim. Eu acho que os atos geracionais, eles estão afastando cada vez mais, e é bíblico. A Bíblia diz que ele abreviaria os dias porque muitos perderiam e o amor ia se esfriar, e para salvar muitos, né? E a gente percebe realmente que é uma coisa que de geração a geração vão apertando. E como eu estava dizendo, eu acredito que a gente vê isso como um mal geracional porque a gente está inserido nessa geração. Mas, olhando para as gerações passadas, a gente percebe que as pessoas amadureciam com muito mais rapidez. Hoje a gente percebe que existe aquelas pessoas que chegam aos 30, 40 anos de idade... Tem uma cabeça que... imaturos. E essa imaturidade é causada pelo quê? Pela procrastinação.
por procrastinar, por não se dispor a aprender com o erro. Então, quando é que eu não aprendo com o erro? Eu não aprendo com o erro quando eu dou pra você. Não, isso aconteceu comigo por tua causa. Ou quando eu jogo pra Deus. Entendeu? Não, isso foi Deus que fez. Lá, Deus... Então, se eu não reconheço o meu erro, eu nunca vou me ajustar, nunca vou acertar o caminho. Se você não vê o erro, né, ali dentro, você nunca vai acertar. Então, eu nunca vou amadurecer. Aí... É isso aí, gente. Eu acredito que esse ínterim aí... Aí eu volto no 27, né? Bem o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Ou seja, nem essa pessoa que culpa os outros pode se esconder de si mesmo. Exatamente. Essa é a realidade. Fique com essa palavra. Ai, Deus. Não procrastine. Entenda o que está errado, que pode ser Aceite, ajustado. Né? Encare. Reconheça. Isso é muito lindo. Isso é muito bonito, a gente reconhecer onde a gente errou. Inclusive, Jesus usa essa metodologia. Lembra onde você caiu. Volte. Arrependa-se. Ou seja, comece de novo daquele ponto para que você não possa errar novamente. Aprenda com o seu erro. Então, isso é muito importante. Que essa palavra possa promover cura na sua vida e te tirar de qualquer lugar chamado procrastinação e te conduzir ao alvo do que Deus tem para a sua vida. Porque Deus não entrega grandes responsabilidades aos que são imaturos. Amém? Tchau.